A roda da fortuna, a vocação. Começo apresentando o quadro para vocês entre o pensamento, o consciente, a intuição, a sensação, o sentimento e o inconsciente. Vamos continuar agora o nosso estudo para você entender o que a gente está falando aqui nesse momento, tá? No entanto, esse desequilíbrio inicial não significa que se trata de um erro de desenvolvimento e que seria melhor que uma pessoa, quando possível, desde o início, desenvolvesse em igual medida todos os outros 4 aspectos de sua consciência. Segundo tudo o que podemos reconhecer, parece ser normal, correto e direto desenvolver primeiro 3 dessas funções que estão na segunda metade da vida, lidar com o aspecto que falta. Da mesma maneira, a jornada do herói só é levada ao tesouro difícil de se encontrar na segunda metade do caminho. Do ponto de vista psicológico, a distribuição de tarefas dos 4 tipos diferentes que vão parecer a seguinte. Nós vamos colocar 4 especificações aqui que vai trocando, tá? Preste muita atenção enquanto vou lendo aqui para vocês ir entendendo como há uma correlação. Quando tiver o pensamento consciente, ele tem uma ligação com o sentimento. E o sentimento está ligado, todos eles vão estar ligados ao inconsciente na camada mais inferior do quadro. E aí com o tempo vai trocando e eu vou colocá-lo novamente enquanto eu leio aqui para que você entenda até o final do que a gente está falando aqui, tá? Quando há o pensamento consciente, de que lado fica a intuição e a sensação, e você vai ver uma troca natural quando muda-se o de cima, altera-se a posição dos de baixos. Quando a sensação está acima, o que acontece com a gente, quando o pensamento está acima, o que acontece com a gente, ok? Vamos continuar nosso estudo aqui. Se você chegou até aqui, por favor, coloque agora para a gente saber nos comentários asterístico Agape Akhenaton, ou eu colaboro com este canal. Só para a gente saber, tá, que você chegou até aqui. Continuando, uma pessoa que corresponde ao modelo acima mencionado é chamado intelectual. Se lhe pedíssemos para corresponder de modo espontâneo o que se sente, ela responderia de imediato: eu penso, eu sim. Para ela, o pensamento é mais rápido do que todo o sentimento, tanto que sempre tem uma resposta na ponta da língua. Assim, essa pessoa imagina o que seria apropriado sentir em determinada situação. Contudo, seria um erro concluir que ela não possa também sentir a resposta. Só que para ela isso necessita de mais um tempo para sentir. Seu sentimento é subdesenvolvido. O obstinado, rude, genérico e não tão claro nem acessível como nem sempre é seu pensamento. Por isso, ela acha muito incômodo lidar com este âmbito. Com o sentimento não é desenvolvido ou pouco desenvolvido. Há nele algo simples e primitivo, nada que a pessoa possa se orgulhar. Por outro lado, seu raciocínio é brilhante, e é por isso que essa pessoa prefere mostrar-se seu lado mais civilizado. Além de, em geral, desdenhar desse âmbito não desenvolvido ou considerado inferior ao sentimento. Ela acha que, no fundo, se é necessário, a humanidade pode renunciar a ele. Ou seja, gente, tudo que está embaixo aqui, na parte azul, é o que a pessoa normalmente renuncia, tá? Quando ela é sentimento e consciente, ela geralmente renuncia os pensamentos, que seria o ponto mais fraco, do qual onde pode estar escondida seu tesouro. E aí a gente vai captando um pouco aqui juntos, tá? Pra vocês entendendo junto comigo. Uma pessoa como essa, no máximo da segunda metade da vida, enfrentará situações que a obriguem a dar fluxo às emoções e a desenvolver os sentimentos. Em um mundo em que existam intelectuais, também não faltam os sentimentais. Estas são pessoas que desenvolveram uma função de sentimento de forma tão elevada, com a máxima rapidez, formam um julgamento, uma opinião a partir do que sentem, estranhas ao modelo da consciência tipo do sentimento. Agora eu queria que vocês, conforme a gente for passando, você vai ver num deles vai ter o sentimento acima, para você entender. Essa pessoa usa o consciente, e aí tem da direita
na esquerda para a direita, sensação e intuição. E o que está abaixo? O pensamento. E aí é o que a gente falou. A parte que está no azul é a parte inferior dessa pessoa, porém onde esconde o tesouro. Continuando. Essas pessoas, na maioria das vezes, negligenciaram o pensamento e, portanto, é difícil fundamentarem um julgamento emocional. Há que chegam ou explicarem alguma coisa com a lógica. Também consideram supérfluo fundamentar uma convicção claramente sentida. Naturalmente, discutiriam se disséssemos que não conseguem pensar, sobretudo porque nossa sociedade respeita tão unilateralmente o pensamento, tanto que essa afirmação parece um julgamento devastador. Mas o tipo de sentimento, experiência, pensando é puramente o que gostaria que fosse. Muitas vezes, uma certeza intuitiva, porém, não aquilo que corresponde a um pensamento lógico, analítico e consequente. Assim, para o intelectual, o tesouro difícil de encontrar é o sentimento. Isso aqui para as pessoas que quando você vai encontrar na parte azul o sentimento. E aí vocês vão poder ver o que está acima. Ao passo que o tipo de sentimento tem a aprender o pensamento sóbrio dirigido para as percepções objetivas. O tipo de sensação percebe o mundo através, isso aqui quando a sensação está acima, tá gente? Lá na parte branca, acima de todos. O tipo de sensação percebe o mundo através dos sentidos, a cor, o paladar, o olfato, a forma exterior. Ele pode confiar nesse prazer dos sentidos ou se fixar exclusivamente na forma exterior, que lhe dá o sentimento de quais possibilidades existem em um objetivo ou projeto. Falta-lhe um acesso intuitivo, que caso extremo, ele só vê o que existe, não vê o que é possível. Desenvolver este fato, sentir a multiplicidade de possibilidades que esse mundo oferece, desenvolver um senso para identificar tendências e avaliar a oportunidade que existem num experimento ou empreendimento, em poucas palavras, abrir sua visão interior é o seu tesouro difícil de encontrar. Vou repetir aqui, gente, a parte azul aí. Abrir sua visão interior é o seu tesouro difícil de encontrar. Seu polo oposto percebe o mundo exatamente do contrário. Aqui ele usou a palavra polo, que eu acho interessante só para você compreender aqui, gente. Você que chegou até aqui, gratidão por sua presença. Você vê que a gente tem um lado contrário, né? Então, se a pessoa tem muito sentimento, um sentimento consciente, você viu que ela não pode ligar muito para o pensamento. Se é uma pessoa que ela usa muito a sensação consciente, você vê que o que fica abaixo dela que ela pode desenvolver é a intuição. E quem usa muito a intuição e a intuição consciente, no seu mundo, no seu tesouro escondido, está trabalhar mais com a sensação. Então avalia aqui se você é muito sentimental ou se você é muito racional do pensamento consciente, você tem que trabalhar os seus sentimentos. Se você usa muito o sentimento consciente, você tem que trabalhar mais o seu pensamento. Se você usa muito a sensação consciente, você tem que trabalhar a sua intuição. E se você usa muito a intuição, você vê que é um polo oposto. Um polo é invertido, tá, gente? Para você compreender. Então vamos lá. Terminando aqui o nosso estudo, tá? Tá acabando. Assim, a carta da Roda da Fortuna representa todas as experiências que tivemos que fazer ao longo de nossa vida, para nos tornarmos inteiros. E assim, também nos entendemos o nome da carta, pois Schicksal, em alemão, quer dizer destino. Para nós será enviado Salus, que significa são. Nós não somos sãos ou somos doentes. Em todas as experiências que fizemos relacionadas com esta carta, toda lição que for ensinada neste ponto tem o objetivo de nos tornar são. E isso é
inteiros. Lembra quando viu inteiros lá na disposição íntima? No final dos arcanos maiores, a 21ª carta é o mundo. Ela corresponde ao círculo exterior da mandala, o reencontro do paraíso. Nos contos de fadas e lendas, representam a totalidade alcançada no âmbito espiritual com o nosso objetivo de vida. Assim, os 4 querubins são vistos outra vez, mas em contraste com a 10ª carta. Eles não seguram mais os livros nas mãos. Isso significa as lições de roda da fortuna foram aprendidas durante o caminho entre ambas as cartas. A totalidade foi alcançada e o ser humano tornou-se são. A 4ª força que faltava foi impregnada. Com a roda da fortuna, nós chegamos às cartas de 2 algarismos. Na jornada do Sol, ela corresponde ao Sol poente, horizonte, ocidental, um quadro da mudança da luz para o polo escuro, até agora negligenciado. Lembrando que a luz é uma coisa e é a questão do polo, tá? E a escuridão é o nosso subconsciente, onde pode estar escondidos os nossos tesouros, que até agora foi negligenciado. Esse momento também simboliza o conceito da necessidade no sentido de uma lei obrigatória, como também no momento da mudança que o Sol tem inevitavelmente que realizar. Também necessárias e inevitáveis são as experiências que temos em relação a essa carta, simbolicamente, que separa, corresponde ao masculino e o que une ao feminino. Igualmente o trecho do caminho masculino que nos separa a origem, ao passo que o trecho feminino do caminho à nossa frente nos reconduz a ela. O pensamento masculino é separador, diferenciador, sempre estabelece novos limites e com isso determina diferenças cada vez mais sutis, ao passo que o pensamento feminino é análogo, integral, reconhece e aceita as coisas em comum e sempre se extingue os limites estabelecidos anteriormente. O pensamento masculino acusa o pensamento feminino de ser ambíguo, enquanto o pensamento feminino se ri de todo esforço masculino pela clareza, sabendo muito bem que a realidade é complexa demais para se submeter a uma única fórmula inequívoca. Se o caminho percorrido pelas cartas de um só algoritmo levou a fora da unidade, da origem, da multiplicidade, em que o ego desperto, em desenvolvimento, em constante esforço pela clareza, se tornou crescentemente unilateral, assim, o caminho das cartas de 2 algarismos, que está à nossa frente, muitas vezes ambíguo, nos levará através dos paradoxos, até que finalmente a unidade de todas as coisas, pois, como diz Jung, surpreendentemente o paradoxo pertence ao bem espiritual mais elevado. O significado unívoco é um sinal de fraqueza, e pouco adiante ele diz: só o paradoxal é capaz de abranger aproximadamente a plenitude da vida. A univocidade e não contradição são unilaterais e, portanto, não se prestam a presumir o inalcançável. Pessoal, vou encerrando aqui com essa frase maravilhosa aqui, tá? De Jung. Então a gente entende como é difícil, através da racionalidade, abordar toda a constituição da vida. Portanto, por isso que existe cada quadro aí para você compreender e tenta descobrir aí qual que é o seu polo mais forte e qual que é seu tesouro escondido, que é negligenciado, né? Qual parte é negligenciada aí, para que você ajude a se evoluir na roda da fortuna, tá? Muito obrigado por sua presença, serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.